Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano com a matemática do 7º ano. Hoje nós vamos ver os problemas do primeiro grau. O que eu preciso saber é o conteúdo do vídeo anterior a este, em que nós resolvemos vários tipos de equações do primeiro grau com uma variável. O vídeo vai estar na descrição desta aula. Aqui apresento para vocês alguns passos para se resolver um problema do primeiro grau, que são problemas onde, para nós resolvermos, precisamos montar uma equação do primeiro grau. Primeiro é ler atentamente o problema. Depois, armar a equação do problema, escolhendo adequadamente a variável. Depois de nós termos a equação, nós vamos resolver essa equação e vamos verificar se a solução da equação vai satisfazer as condições do problema. E então escrever a resposta do problema. Nós vamos ver cada uma dessas etapas durante a resolução dos problemas. Então vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. O quíntuplo de um número diminuído de 14 é igual a 31. Qual é esse número? Neste problema eu estou procurando um número. Assim, eu vou chamar esse número de x. Vai ser a minha variável nesse problema. Então, nós vamos chamar esse número de x. Vai ser, então, a minha variável. Agora, a gente vai ler o problema e vai anotar cada dado que tem aqui. Nesse problema, me fala sobre o quíntuplo desse número, do número que eu estou chamando de x. O quíntuplo de um número é 5 vezes esse número. Se o número eu estou chamando de x, então o quíntuplo vai ser 5x, ou 5 vezes x. Continuando a leitura, me fala que o quíntuplo desse número, diminuído de 14, então, tirando 14 desse 5x, eu vou ter o seguinte, 5x menos 14. O que está escrito aqui é o quíntuplo de um número diminuído de 14. E me segue o problema falando que é igual a 31. Então, 5x menos 14 é igual a 31. Esta é a equação do problema. Agora, nós vamos resolver esta equação. Então, onde tem a variável, os termos que tem a minha variável, eu vou deixar no primeiro membro. E o que não tem, como é o caso do menos 14, passa para o segundo membro. Pula o sinal de igual, troca o sinal que está na frente do termo. Então, vai passar para o segundo membro, mais 14. Então, nós temos agora esta equação. Resolvendo 31 mais 14, nós vamos ter 45. Agora, aqui eu tenho 5 vezes x. Para deixar o x sozinho, o 5 está multiplicando, vai passar com a operação contrária, que é dividir. Então, eu vou dividir o 45 por 5. Resolvendo essa divisão, eu vou encontrar x igual a 9. Este valor de x é exatamente como a gente montou aqui, é o número que eu estou procurando, que eu tinha chamado de x. Então, o número vai ser 9. Agora, a gente pode verificar. Realmente, o 9, se eu pegar o quíntuplo, ou seja, 5 vezes ele, vai dar 45. Se eu fizer 45 menos 14, eu vou encontrar 31. Então, realmente, o número é 9. Vamos para o segundo exemplo. João tem o triplo da idade de Carlos. Qual é a idade dos dois, sabendo que a soma dessas idades é 52? Então, voltando aqui para o início do problema. A idade de João depende por esse problema da idade de Carlos. Então, não é uma boa eu chamar a idade de João de x. O que vai me facilitar é chamar a idade de Carlos de x. Então, aqui, a minha variável vai ser a idade de Carlos. Então, a idade de Carlos eu vou representar como sendo a variável do meu problema. Por que eu escolhi a idade de Carlos e não a de João? Novamente aqui. Porque a idade do João, por esse problema, pelo que está escrito aqui,
depende da idade de Carlos. Se eu souber a idade do Carlos, eu vou depois poder calcular a idade do João, porque é o triplo, é 3 vezes. Agora que eu chamei a idade de Carlos de x, eu posso escrever a idade do João. João tem o triplo da idade de Carlos. Então, a idade de João, se a idade de Carlos é x, a idade de João vai ser 3x. O problema segue fazendo a pergunta: qual é a idade dos dois? Então, eu preciso saber a idade do Carlos e a idade do João para colocar na minha resposta. E sabendo que a soma dessas idades é 52. Esta é a informação que eu tenho para montar a equação do problema. A soma das idades. Então, a idade do Carlos eu chamei de x, a idade do João eu chamei de 3x. Então, a soma dessas idades vai ser x mais 3x. E segue, é 52. Então, a soma das idades, x mais 3x, é igual a 52. Esta é a equação do problema que eu vou ter que resolver. Agora, vamos resolver a nossa equação, como nós já havíamos aprendido. Aqui, os termos que têm a variável já estão no primeiro membro, os que não têm já estão no segundo, então vamos fazer as contas. 1x mais 3x, 4x. Então, 4x igual a 52. Agora, para deixar o x sozinho no primeiro membro da equação, eu tenho 4 que está multiplicando. Para passar para o segundo membro, ele vai fazer a operação inversa de multiplicar, que é dividir. Então, ele vai dividir os 52. 52 divididos por 4, eu vou encontrar o valor de x igual a 13. Agora, voltando aqui para o que eu chamei de x nesse problema. Eu chamei de x a idade de Carlos. Então, como eu encontrei o valor de x resolvendo essa equação igual a 13, isto quer dizer que Carlos tem 13 anos. E eu posso agora calcular a idade de João, porque a idade de João é o triplo da idade de Carlos, é 3x, ou 3 vezes o x, que é 13. Então, 3 vezes 13 vai dar 39. 39 anos é a idade do João. Então, verificando aqui o problema, nós temos que a idade do João realmente é o triplo da idade do Carlos, 39 anos, e a soma da idade deles, 13 mais 39, vai fechar os 52. Assim, nós podemos escrever a resposta, que Carlos tem 13 anos e João tem 39 anos. Terceiro problema, um número somado com 15 é igual ao seu dobro somado com 3. E pergunta que número é esse. Assim, para eu poder colocar aqui a minha variável, eu vou chamar esse número por essa variável. Então, o número vai ser chamado de x. Agora, vamos começar a ler o problema com mais calma. Um número somado com 15. Se eu chamei o número de x, então um número somado com 15 vai ser x mais 15. É igual ao seu dobro somado com 3. Então, o dobro do número. Como é que eu vou chamar o dobro do número? Se o número eu chamei de x, o dobro do número vai ser 2x. E se o dobro do número é somado com 3, como é que eu vou escrever? O dobro do número somado com 3 vai ser 2x mais 3. O que mais me fala esse problema? Que o número somado com 15, que é x mais 15, é igual ao seu dobro somado com 3, que é o 2x mais 3. Então, x mais 15 vai ser igual a 2x mais 3. Esta vai ser a equação do problema. Então, agora nós vamos resolver. Tudo que tem a variável, todos os termos que tiverem a variável, eu vou passar para o primeiro membro. Tudo que não tem, vou passar para o segundo. E pulando o sinal de igual, o termo troca o sinal. Então, aqui o 2x, que é positivo, vai ficar negativo aqui no primeiro membro. O 15, que é positivo, para o segundo membro, vai passar negativo. Então, nós temos x menos 2x igual a 3 menos 15. Esse 3 já estava aqui, o menos 15 é o mais 15 que pulou o sinal de igual. Agora, fazendo a conta com as variáveis, eu tenho
1x menos 2x. Então, 1 menos 2. Adição de números inteiros com sinais diferentes, a gente diminui. Então, 2 menos 1. E o sinal da resposta vai ser o sinal do número de maior módulo. Então, vai ser menos. Menos 1x ou menos x. No segundo membro, resolvendo também a conta, eu vou ficar com menos 12. Agora, o meu x é negativo, mas eu não quero o x negativo. Eu preciso tirar esse sinal de menos da frente dele. Como é que a gente faz? A gente pega a equação e multiplica os dois membros por menos 1. Fazendo a multiplicação, todos os termos da equação trocam sinal. Então, o x e o 12 vão ficar positivos. X igual a 12. Assim, eu encontrei o x, que é o número. Vamos verificar agora a resposta. Se eu pegar esse número e somar com 15, eu vou ter 12 mais 15, que vai dar 27. E se eu pegar o dobro desse número, 2 vezes 12 vai dar 24. Mais 3 também vai ser igual a 27. Assim, realmente, o meu problema é satisfeito com esse valor que eu encontrei aqui. Esse é o número. Esse número é 12. É a resposta do problema. Agora, o nosso quarto problema, a diferença entre um número e sua terça parte é igual a 14. Qual é esse número? Aqui, novamente, eu estou procurando um número que eu vou chamar de x. Vai ser a variável do problema. O número, então, eu vou chamar de x. Agora, eu quero saber qual é a terça parte desse número. A terça parte é quando eu divido o número por 3. Então, vai ser x divididos por 3 ou x sobre 3. X terços, a terça parte do número x. Agora, o problema diz a diferença entre o número e sua terça parte. Então, a diferença entre o número e sua terça parte, a diferença entre eles, vai ser, como é uma diferença, é conta de menos. Então, vai ser x menos x sobre 3. É igual a 14. Então, essa diferença, x menos x sobre 3, é igual a 14. E aqui está a equação do problema que eu vou ter que resolver. Agora, para poder resolver essa equação, ela tem denominadores, nós aprendemos como resolver na última videoaula. Nós precisamos eliminar esses denominadores fazendo o MMC. Nesse caso, só tem um denominador aqui. Aqui embaixo é como se fosse 1, aqui debaixo do 14 também é como se fosse 1. Então, o MMC é igual a 3. Fazendo todo aquele processo e já eliminando os denominadores, eu não vou fazer aqui detalhadamente, como eu fiz no vídeo passado, eu já vou colocar direto com os numeradores que vai ficar. Então, fazendo todo o processo, eu vou ficar com esta equação aqui. 3x menos x igual a 42. Aqui deu 3 porque 3 divide por 1 vai dar 3, que vezes o x vai dar 3x. Aí menos 3 divide por 3 vai dar 1, vezes o x vai dar x. Igual, aqui embaixo como se fosse 1 também, 3 divide por 1 vai dar 3, vezes 14 vai dar 42. Então, essa aqui é a equação equivalente a esta daqui, sem denominadores. Agora, eu vou resolver esta equação. A variável, todos os termos que têm a variável já estão no primeiro membro, e o que não tem já está no segundo. Assim, aqui fazendo a conta, 3 menos 1 vai dar 2. Então, aqui no primeiro membro, eu vou ficar com 2x. Então, 2x igual a 42. Agora, para deixar o x isolado no primeiro membro, tem o 2 multiplicando. Vai passar para o segundo membro com a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então, ele vai dividir o 42. Fazendo 42 divididos por 2, eu vou encontrar o valor de x, que é 21. Agora, nós vamos verificar se esse número satisfaz esse problema. Então, a terça parte dele é 21 divididos por 3, que vai dar 7. A diferença de 21 com a terça parte, que é 7, vai dar 14. Então, realmente, satisfaz esse problema e o número é 21. Quinto problema. José comprou um objeto pagando em 3 prestações.
Na primeira prestação, ele pagou 3/4 do valor do objeto. Na segunda, 1/5 do valor do objeto. E na terceira, um valor fixo, R$ 5. Pergunta qual é o valor do objeto. Como cada prestação aqui depende do valor do objeto, então eu vou chamar o valor do objeto, o valor que custou, de x. Esse vai ser a nossa variável, essa vai ser a nossa variável, o valor do objeto. Agora, cada prestação, vamos ver como é que vai ficar. Ele pagou na primeira 3/4 desse valor, do valor do objeto. Então, a primeira prestação é de 3/4 de x, que eu posso escrever como 3x sobre 4. A segunda prestação, ele pagou 1/5 do valor do objeto, que eu chamei de x. Então, a segunda prestação vai ser 1/5 de x, que é igual a x sobre 5. Eu posso escrever dessa forma aqui também. Agora, a terceira, que é um valor fixo de R$ 5, então vai ser igual a 5. Vamos montar a nossa equação agora. Aqui diz que o objeto que custa x reais, ele foi pago em 3 prestações. A soma, então, dessas 3 prestações vai ser igual ao valor do objeto. Então, a equação vai ser 3x sobre 4, que é a primeira prestação, a primeira parcela que ele pagou, mais a segunda parcela, x sobre 5, mais a terceira parcela, que é de R$ 5. A soma dessas 3 prestações, dessas 3 parcelas, vai ser igual ao valor do objeto, ao valor total que ele gastou na compra desse objeto. Então, aqui está a equação do problema. Eu vou repetir agora no próximo quadro, juntamente com a equação. Então, vamos lá. Então, aqui está. É uma equação com denominadores, então vou ter que calcular o MMC. O MMC de 4 e 5 vai dar 20. E vou fazer já aquele processo e trabalhar apenas já com os numeradores. Então, vou ficar com essa equação. Lembrando que eu preciso fazer esse processo de dividir por cada denominador e o resultado multiplicar pelo numerador com cada termo da equação, dos dois membros. Então, aqui eu tenho 15x, da onde saiu esse 15, do 20 divididos por 4, que vai dar 5, vezes 3, que vai dar 15. Então, 15x, mais 20 divididos por 5, vai dar 4 vezes x, 4x, mais 20 divide por 1, não aparece aqui, então 20 divide por 1 vai dar 20, vezes 5, 100, igual, aqui é 1 também, no denominador, 20 divide por 1 dá 20, vezes x, 20x. Aqui está a minha equação. Vou passar agora todos os termos que tem a variável para o primeiro membro. Então, aqui no segundo membro, eu tenho 20x, vai passar para o primeiro. Então, ele troca o sinal porque pula o sinal de igual. É positivo, vai vir menos 20x para cá. Tá aqui. E o mais 100, que era positivo, mas não tem o x, tá aqui no primeiro membro, vai passar para o segundo. Então, pulou o sinal de igual, vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos 100. Agora, resolvendo aqui, o que tem a variável 15 mais 4, os dois têm o mesmo sinal, vai dar 19. Então, 19x menos 20x, igual a menos 100. Agora, aqui no primeiro membro, eu tenho dois números inteiros com sinais diferentes. A gente soma eles fazendo a conta de menos. Então, 20 menos 19 vai dar 1 e o sinal vai ser o de maior módulo. Então, como 20 tem maior módulo, então vai ser menos. Menos 1x ou simplesmente menos x, igual a menos 100. Para continuar a resolver, eu não quero o menos x, eu quero o x. Então, eu tenho que tirar esse sinal de menos daqui, fazendo a multiplicação dos dois membros da igualdade por menos 1. Fazendo essa multiplicação, vai trocar o sinal do x
vai ficar positivo, e do 100, que também vai ficar positivo. Assim, nós encontramos x igual a 100. Se eu fizer a conta para verificar aqui o problema, a primeira prestação é 3/4 desse valor. Se vocês calcularem 3/4 de 100, vocês vão encontrar R$ 75. Se vocês fizerem 1/5 desse valor, que é a segunda prestação, vocês vão encontrar 100 divididos por 5, que vai dar 20. E se eu somar 75, que é a primeira prestação, mais a segunda, que é 20, com mais 5, eu vou encontrar R$ 100, que é o valor do objeto. Assim, o valor do objeto é R$ 100. Está aqui a resposta. O sexto problema me diz que Ana tem 7 anos a mais que Gabriela. E a soma da idade das duas é igual a 71 anos. E a pergunta, qual é a idade de Ana? Então vamos ver aqui. Ana tem 7 anos a mais que Gabriela. Como essa informação me dá a idade de Ana dependendo da idade de Gabriela, quer dizer que se eu descobrir a idade da Gabriela, eu vou conseguir descobrir a idade da Ana, então eu vou escolher para ser a variável a idade da Gabriela. Então a idade da Gabriela vai ser o que eu vou chamar de x. E para representar a idade de Ana, como eu chamei a idade de Gabriela de x e Ana tem 7 anos a mais que Gabriela, então eu vou usar a expressão x mais 7. Ou seja, estou somando a idade de Gabriela, que eu chamei de x, 7. Agora nós vamos ver o problema. A soma da idade das duas é igual a 71 anos. Então, como é que eu vou armar a equação? A equação vai ser dada por essa informação. A soma da idade das duas, então, do x com x mais 7, vai ser igual a 71. Essa é a equação. A idade da Gabriela mais a idade da Ana, que é x mais 7, é igual a 71. Aqui, se vocês quiserem colocar parênteses, vocês podem colocar aqui para indicar que essa expressão x mais 7 é a idade da Ana, que está sendo somada à idade da Gabriela, que é x. Mas não há necessidade, porque aqui é um sinal de mais, é uma soma que a gente vai fazer. Então, a gente não precisa colocar os parênteses aqui. Agora, para poder resolver esta equação, nós deixamos o que é variável no primeiro membro da equação, o que não é, vai para o segundo membro. Aqui no primeiro membro eu já tenho as variáveis, no segundo eu não tenho. No primeiro membro eu tenho um termo sem a variável, então vou passar para o segundo membro, pula o sinal de igual, vai trocar o sinal do termo, era mais 7, vai ficar menos 7. Então está aqui. Agora, os termos que tem o x, eu vou somar, então 1x mais 1x vai dar 2x, e aqui eu faço 71 menos 7. Que vai dar 64. Então, 2x igual a 64. Tenho 2 multiplicando a variável. Para deixar a variável sozinha, o que eu vou fazer? Passa o 2, que está multiplicando o x, para o segundo membro, dividindo o número que está lá, o 64. Então, nós vamos ter x igual a 64 divididos por 2. Essa divisão vai ser igual a 32. O que é 32? É o que eu estava procurando? O que está me perguntando aqui? Qual é a idade de Ana? Eu chamei de x a idade da Gabriela. Então, aqui, 32 anos é a idade da Gabriela e não a da Ana. Para eu poder responder a pergunta, a idade da Ana, o que eu tenho que fazer? Se eu chamei a idade da Ana de x mais 7, e eu já sei o valor de x, que é 32, eu vou somar mais 7. Então, a idade da Ana vai ser x mais 7, que é igual agora a 32, porque eu já sei o x, mais o 7. Resolvendo essa conta, eu tenho 39. Então, Ana realmente tem 7 anos a mais que Gabriela, e a soma da idade das duas, se vocês somarem 32 mais 39, vocês vão encontrar 71. Então, realmente, aqui nós temos a resposta do nosso problema. Então, Ana tem 39 anos.
O próximo problema fala sobre o perímetro de um retângulo e esse perímetro mede 136 centímetros. Quais são suas medidas, sabendo-se que a base tem 6 centímetros a mais que a altura? Ou às vezes essa pergunta pode vir sabendo-se que o comprimento tem 6 centímetros a mais que a largura. Então nós vamos primeiramente ver aqui o desenho do retângulo. Aqui nós temos um retângulo. No retângulo a gente tem os lados opostos, paralelos e com a mesma medida. Então, por exemplo, aqui diz que a base tem 6 centímetros a mais que a altura. A base seria esse segmento, esse lado DC, e a altura, esse lado DA, ou AD. O problema me diz que a base tem 6 centímetros a mais que a altura. Então, quem é que eu vou chamar de x? Quem vai ser a variável aqui? Vai ser a base ou vai ser a altura? Eu vou escolher a altura, porque se eu souber a altura, eu vou conseguir descobrir depois a medida da base. Então, a altura, aqui eu vou chamar de x. A base tem 6 centímetros a mais que a altura. Então, se é 6 centímetros a mais do que o x, então vai ser x mais 6. Essa é a medida da base. Como a gente sabe, o retângulo, os lados paralelos que são opostos, têm a mesma medida. Então, esse lado vai ter também medidas x mais 6 e esse lado aqui também vai ter medida x. Então, aqui nós temos x mais 6 e aqui x. Como é que eu vou armar a equação do problema? Aqui me diz que o perímetro do retângulo mede 136 centímetros. O perímetro de qualquer polígono é obtido quando a gente soma as medidas de todos os lados daquele polígono. Então, nesse caso, a gente vai ter que somar os 4 lados, essas 4 expressões que representam as medidas dos lados do retângulo, e o resultado, que é o perímetro, vai ser 136. Então, o perímetro está aqui, é a soma dos 4 lados do retângulo, então x mais x mais x mais 6 mais x mais 6. Aqui, de novo, eu não preciso colocar os parênteses aqui. Se vocês quiserem colocar, é opcional. Aqui não coloco porque antes é um sinal de mais, então ele não vai interferir no sinal aqui da expressão x mais 6. Bom, a soma, que é o perímetro, é 136 centímetros. Então, essa expressão que eu tenho aqui vai ser igual a 136. Aqui está a equação do problema. Para resolver essa equação, eu tenho que deixar tudo que tem a variável no primeiro membro e tudo que não tem eu passo para o segundo. No segundo membro eu não tenho nenhum termo com variável, então todas as variáveis já estão aqui no primeiro membro. No primeiro membro eu tenho esses 2 termos que não tem o x, então tenho que passar para o segundo membro. Aqui eu já vou fazer de uma outra maneira, aqui eu já vou fazer direto. Tá? Aqui eu não vou fazer detalhadamente como eu vinha fazendo os outros. O que eu fiz aqui? Aqui eu já somei os termos com a variável, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 4, 4x. Então, e lá no segundo membro eu tinha o 136, e aqui eu já somei o mais 6 com mais 6, que vai dar mais 12, e passei para o segundo membro, menos 12. Se vocês quiserem, em vez de escrever essa linha, vocês podem deixar x mais x mais x mais x e passar para o segundo membro menos 6 e depois lá resolver para encontrar o menos 12. Ou também outra forma, vocês poderiam já somar o x, x mais x mais x mais x igual a 4x, somar o 6 com o 6 vai dar 12, então ia ficar 4x mais 12 no primeiro membro, igual a 136. E aí depois passar o mais 12, que estaria aqui no primeiro membro, para o segundo, trocando o sinal. Para vocês verem que não existe uma única maneira de resolver uma equação. Fazendo como eu fiz aqui,
Agora eu resolvo 136 menos 12, que eu vou encontrar 124. Então 4x igual a 124. Agora, quero deixar o x sozinho no primeiro membro, tenho 4 multiplicando, esse 4 vai passar para o segundo membro com a operação contrária, que é dividir. Então ele vai dividir o 124. Resolvendo essa conta, eu vou encontrar o valor de x. Então x vai ser igual a 31. Esse 31 aqui, o que que é? Ele é a medida da altura, porque eu chamei a altura de x. Então, quando eu resolvi essa equação, encontrei o valor de x. Esse x é a medida da altura. 31 centímetros, porque o problema foi me dado que o perímetro está em centímetros. Então, essas medidas aqui vão ser em centímetros também. Então, já sei que a base, agora, eu posso calcular somando mais 6 a esse valor. Aqui eu já vou colocar a resposta direto, tá? Vocês poderiam resolver aqui x mais 6, que seria a medida da base, igual a 31 mais 6, que vai ser igual a 37. Então, aqui eu cheguei que o retângulo tem 31 centímetros de altura, que foi o valor que eu encontrei aqui do x, ó, a altura, chamei de x, e 37 centímetros de base, que aqui tenho a minha base, que eu somo 31 mais o 6. Não se esquecendo que o problema me deu a unidade de medida, centímetros. Então, a resposta tem que estar em centímetros. E se vocês fizerem a soma dos lados, depois que fizerem as substituições, né, 31 mais 37 mais 31 mais 37, vocês vão encontrar 136. O próximo problema me diz que a soma de dois números consecutivos é 167 e pergunta qual é o maior deles. Números consecutivos são números inteiros ou naturais que se seguem na reta numérica. Por exemplo, o 3 e o 4, o 110 e o 111, o menos 2 e o menos 1, são exemplos de números consecutivos. Então, para eu ter dois números consecutivos, nesse tipo de problema, eu vou ter que chamar um deles de x e o outro eu obtenho somando mais um. Então, dois números consecutivos eu vou representar por x e o outro por x mais 1. São dois números que, por exemplo, aqui, se o número for 3, eu somando mais 1 eu vou ter o 4. São números consecutivos. Se o x for menos 2, se eu somar mais 1 eu vou ter menos 1. Menos 2 e menos 1 são dois números consecutivos. E agora eu vou montar a equação desse problema com essa informação. A soma de dois números consecutivos, então do x com o x mais 1, é igual a 167. Então esta é a equação que eu vou resolver. X mais o x mais 1 é igual a 167. Aqui de novo, o uso de parênteses aqui na escrita da equação é opcional, porque aqui eu tenho mais. É uma soma. Agora, nós vamos deixar o que tem a variável em um membro da equação. O que não tem a variável vai para o segundo membro. Então, nós vamos ter esta linha aqui. Eu já juntei esses dois termos com a variável x. Então, 1x mais 1x vai dar 2x. E esse mais 1 eu já passei para o segundo membro da equação. Então, ficou menos 1, porque pulou o sinal de igual. Aqui nessa linha, se eu quisesse deixar o x mais x aqui para somar depois, eu poderia. Aqui eu já fiz direto essa conta. Bom, na próxima linha, o que eu vou fazer? Vou resolver o 167 menos 1. Vai dar 166. Então, 2x igual a 166. Tenho 2 multiplicando o x. Eu quero deixar o x sozinho. Então, eu vou passar o 2 para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar x igual a 166 divididos por 2. Resolvendo a divisão, eu vou ter o valor de x, que vai ser igual a 83. A pergunta que eu faço agora é,
eu já tenho a resposta do problema. O problema pergunta qual é o maior deles. Aqui estão os dois números. Quem é o maior? É o x ou o x mais 1? É o x mais 1. Então, eu não tenho ainda a resposta. Esse aqui não é o maior dos números. Para eu ter o maior dos números, eu vou ter que somar mais 1. Então, eu vou ter o maior número, vai ser x mais 1. Agora, o x eu sei que vale 83, então substituo 83 mais 1. Resolvo essa conta, eu vou encontrar 84. Esse aqui é o maior número. Eles são consecutivos, 83 e 84. A soma deles vai dar 167. Então, eles satisfazem as condições do problema. Então, posso colocar a resposta. O maior número é 84. Agora, um outro exemplo com números consecutivos fala sobre a soma de três números ímpares consecutivos ser igual a 285. E aí pergunta quais são esses números, quais são esses três números que são ímpares e que são consecutivos. Então, os três números ímpares consecutivos, como é que eu vou escolher? Um deles eu vou chamar de x. Então, tá aqui. Para ter o próximo número ímpar, o que a gente faz? A gente vai somar 2 ao primeiro número. Então, eu vou ter o número x mais 2. Por exemplo, o número 3, o próximo número ímpar, vai ser o 5. 3 mais 2 é igual a 5. E para ter o terceiro número ímpar consecutivo, o que eu vou fazer? Eu ou somo 2 ao segundo, ou eu somo 4 ao primeiro. Se eu somar 4 ao primeiro, por exemplo, do 3, o próximo número ímpar, depois do 3 e do 5, vai ser o 7. 3 mais 4 vai dar 7. Então, aqui estão as expressões que vão representar três números ímpares consecutivos. O primeiro eu chamei de x, o segundo eu obtenho do primeiro somando mais 2, e o terceiro eu obtenho do primeiro somando mais 4. A informação para eu montar a equação do problema diz: a soma desses três números é igual a 285. Então, eu tenho a equação x mais 2 mais x mais 4 igual a 285. Aqui, de novo, o uso de parênteses é opcional. Agora, vou deixar todos os termos que têm a variável no primeiro membro e todos que não têm vão para o segundo. Então, aqui eu vou resolver de uma forma mais detalhada. Então, aqui eu deixei todos os termos que têm a variável x no primeiro. No segundo não tinha nenhum termo com variável x. Lá no segundo termo, eu vou passar o que não tem o x, então eu vou passar o mais 2, vai pular o sinal de igual, então fica menos 2. E o mais 4 vai pular o sinal de igual, vai ficar menos 4. O 285 é o que já tinha no segundo membro. Lembrando, se eu quiser resolver aqui x mais x igual a 3x, mais 2 mais 4 igual a mais 6, então ia ficar 3x mais 6 igual a 285, eu poderia resolver, não tem problema nenhum. Esse aqui eu resolvi fazer de outra maneira, para vocês verem como não existe uma única forma de se resolver uma equação. Então, resolvendo a partir daqui, eu vou ficar com x mais x, vai ser 3x. E do outro lado, aqui eu tenho dois números inteiros com o mesmo sinal, então eu vou somar e conservar o sinal. 2 mais 4 dá 6, eu estou somando números negativos, então é menos 6. Agora, para continuar resolvendo, aqui no segundo membro eu tenho esta conta, 285 menos 6. Aí são dois números inteiros com sinais diferentes, a gente faz a conta de menos, e o sinal vai ser o sinal do número de maior módulo, então vai ser mais. Assim, 3x vai ser igual a 279, que é o resultado de 285 menos 6. Agora, quero deixar o x sozinho,
Tenho 3 multiplicando, vai passar para o segundo membro com a operação contrária. Dividir. Então, ele vai dividir o 279. Fazendo a divisão, eu vou encontrar o valor de x. X vai ser igual a 93. O segundo número é o que eu chamei de x mais 2. Então, vamos calcular o x mais 2. Agora já sei quanto vale o x, eu vou somar. No lugar do x eu coloco 93. 93 mais 2 igual a 95. Esse é o segundo número. Para ter o terceiro, eu vou pegar então a expressão x mais 4, que representa o terceiro aqui nesse nosso problema, e vamos substituir no lugar de x 93. 93 mais 4 vai dar 97. Aqui nós temos então 3 números. Observem que eles são ímpares e eles são consecutivos. 93, o próximo número ímpar é o 95, o próximo é o 97. E além disso, se eu fizer a soma desses 3 números, eu vou encontrar 285. Então, esses 3 números aqui satisfazem as condições do meu problema, então eles vão fazer parte da resposta. Aqui está perguntando quais são esses números. Então, são esses 3 números aqui. Os números são 93, 95 e 97. Se eu tivesse perguntado qual é o maior desses números, ao invés de quais são esses números, vocês iriam calcular o valor de x, iam encontrar 93, iam pegar a expressão do maior número, que é o x mais 4. E aí vocês já iam calcular direto 93 mais 4 igual a 97. E a resposta seria o maior número é 97. Agora, o nosso 10º problema fala sobre a soma de 2 números, que dá 53, e a diferença desses mesmos números dá 7. E pergunta quais são esses números. Esse problema nós vamos resolver aqui através de uma equação. Dá para se resolver de outra forma, mas nós vamos ver mais adiante. Se eu tenho a soma de 2 números e o valor da diferença entre eles sendo um número diferente de 0, então quer dizer que um desses 2 números é maior do que o outro. Então, nós vamos chamar de x, a variável do nosso problema, vai ser um deles, ou o maior ou o menor. Então aqui, por exemplo, eu resolvi chamar o número maior entre esses 2 números de x. Vamos pensar um pouco. Se eu tenho 2 números e eu conheço a soma, e eu conheço uma das parcelas da soma, eu obtenho outro número fazendo o total menos a parcela que eu conheço. Por exemplo, eu tenho 5 a soma e eu tenho que uma das parcelas é 2. Para descobrir o outro número, a outra parcela da minha soma, eu faço 5, que é o total, menos 2, que é a parcela que eu conheço, que eu vou ter o 3. Aqui, o raciocínio para eu montar agora a expressão do número menor vai ser exatamente a mesma coisa. Eu tenho o total, para eu ter a parcela que representa o número menor nessa soma, eu vou pegar e vou fazer o total menos a parcela que eu, no caso aqui, estou chamando de x, que é o do número maior. Então, o número menor vai ser representado pela expressão 53 menos x. Vocês querem verificar se isto aqui vai dar a soma igual a 53? A gente pode fazer uma provinha aqui. A soma dessas duas parcelas, x com 53 mais x, a gente vai ter essa expressão. Então, o x mais o 53 menos o x. Essas duas parcelas aqui são simétricas, são opostas. Uma é positiva, outra é negativa, e o módulo é o mesmo. Então, o que acontece? Elas vão se cancelar. Então, aqui x menos x eu posso cancelar, e o resultado dessa soma vai dar realmente 53. Isso aqui é só para a gente tirar uma prova, tá? Se a nossa escolha aqui foi correta. Bom, como a soma desses 2 números aqui deu realmente 53, agora nós vamos realmente montar a equação do problema. Eu ainda não montei. Aonde é que está a informação que me diz a equação do problema? Está justamente aqui, ó, a diferença
entre esses dois números é 7. Então, como a diferença é igual a 7, nós vamos fazer o número maior, que eu chamei de x, menos o número menor, que eu chamei de 53 menos x. Então, nós vamos ter a diferença entre eles sendo expressa por essa expressão aqui, x menos 53 menos x. Aqui se faz necessário o uso do parênteses, porque aqui esse sinal de menos, que é o sinal da diferença, a diferença quanto é de menos, então ele vai alterar o sinal dos termos que estão aqui dentro desse parênteses. Por isso que aqui se torna necessário o uso do parênteses. Vocês poderiam ter me perguntado, aqui eu poderia ter trocado, ser chamado o número maior de 53 menos x e ter chamado o número menor de x? Poderia. A mudança que iria ocorrer é que aqui no momento de montar a expressão da diferença entre eles, que eu teria que fazer o maior menos o menor. Então estaria ao contrário. Aqui estaria, antes desse sinal de menos, da diferença, estaria o 53 menos x, e depois desse sinal de menos é que estaria o x. É isso que iria ocorrer se houvesse a troca aqui. No final, a resposta lá, bonitinho, quando eu responder que esses números são tal e tal, vocês vão ver que vai dar a mesma resposta se vocês fizerem dessa outra maneira. Então, fazendo dessa maneira que eu escolhi aqui. Eu já disse que a diferença entre eles, então, é essa expressão. Essa diferença é 7, então é igual a 7. Então, x menos o 53 menos x é igual a 7. Esta é a equação do problema que eu tenho com essas escolhas aqui para o número maior e o número menor. Agora, como é que eu resolvo? Tenho parênteses. A gente vai eliminar o parênteses aplicando aquela propriedade distributiva da multiplicação. Aqui, como não tem um número, é porque é 1. Então, seria o menos 1 que estaria multiplicando o 53 e o menos x. Mas, na prática, o que acontece mesmo? O sinal de menos vai trocar o sinal de todos os termos que estão lá dentro do parênteses. Porque 1 vezes 53 vai dar o 53, não vai alterar. E 1 vezes o x também vai dar o x, que não vai alterar. Só vai mudar, no caso, o sinal por causa daquele sinal de menos ali. Então, nós vamos ficar com esta equação aqui. Então, x menos 53, menos 53, e esse menos, com aquele sinal de menos ali, vai ficar mais. Então, mais x, igual a 7. Agora, o que tem a variável fica no primeiro membro, o que não tem passa para o segundo. No caso aqui, eu só vou ter que passar o 53 para o segundo membro da equação. Pula o sinal de igual, vai trocar o sinal da frente dele. Então, vai passar para o segundo membro com o sinal de positivo. Então, mais 53. Aqui eu poderia ter deixado x mais x. Não tem problema nenhum. Mas aqui eu já resolvi fazer a conta, né? X mais x igual a 2x. Agora, o que eu tenho que fazer? Resolve aqui essa adição, 7 mais 53, vai dar 60. Então, 2x é igual a 60. Quero encontrar o valor do x, tenho 2 multiplicando, vou ter que passar para o segundo membro com a operação contrária. Então, eu vou dividir o 60 por 2. E eu vou ter o valor de x. Então, x vai ser 30. Agora, eu encontrei o valor de x. Nesse problema, o que é o x? X é o número maior ou é o número menor? É o número maior. Então, esse 30 é o número maior. Para encontrar o número menor, eu vou usar a expressão que representa o número menor nesse problema, que é o 53 menos x. Então, o número menor vai ser 53 menos x, que agora já sei que vale 30, que vai dar 23. Esse é o número menor. Se vocês fizerem a soma deles, vai dar 53. Se vocês fizerem a diferença, o maior menos o menor, 30 menos 23, vocês vão encontrar
7. Então, esses dois números satisfazem as condições do problema, então a resposta é: os números são 30 e 23. Se vocês resolverem a equação que fica, que eu já mostrei para vocês, trocando aqui, chamando o número maior de 53 menos x e o número menor de x, vocês iam ter uma equação diferente aqui para resolver, e aqui no final o valor de x que vocês iam encontrar não vai ser 30, vocês vão encontrar justamente o 23, que nesse caso estaria representando o número menor. E aí, para encontrar o número maior, faz o 53 menos o 23, que vocês vão encontrar o 30. Agora, o último problema que nós vamos resolver nesta videoaula fala o seguinte: um fazendeiro tem porcos e patos, num total de 15 cabeças e 46 pés. Quer dizer, o total de cabeças entre porcos e patos é 15. O total de pés entre os pés de porcos e os pés de patos vai dar 46. E pergunta quantos porcos e quantos patos esse fazendeiro possui. Aqui a ideia para se resolver é semelhante ao do problema anterior. Aqui esta informação de 15 cabeças me diz que a soma da quantidade de porcos com a quantidade de patos vai ser igual a 15. Porque cada um desses animais possui uma cabeça. Então agora, para poder resolver esse problema, nós vamos ter que escolher ou a quantidade de porcos ou a quantidade de patos para ser a nossa variável do problema. Então, por exemplo, eu vou escolher a quantidade de patos para ser a nossa variável. Então, o número de patos eu vou representar por x. O número de porcos, se o total de cabeças é 15 e eu sei que tem x patos, então o que vai ser? Vai ser 15 menos x. O 15 porque é o total entre porcos e patos, e o x porque é a quantidade de patos. A mesma razão de que eu fiz para escolher lá no exercício anterior, no 10º exercício, onde a gente tinha a soma de dois números. Se vocês quiserem verificar, basta fazer a soma. A soma tem que dar 15. Então, a quantidade de patos, que é x, mais a quantidade de porcos, que é 15 menos x, esses dois termos vão se cancelar, porque são simétricos, então numa soma essas parcelas vão se cancelar, e vai restar apenas 15. Então, realmente, essa aqui é a escolha, é uma das escolhas ideais. A outra forma seria ter escolhido a quantidade de porcos como sendo x, e então a quantidade de patos ia ser 15 menos x. Para montar a equação do problema, eu vou usar esta informação aqui, que no total nós temos 46 pés, entre pés de porcos e pés de patos. Então, os pés de patos, como nós temos x patos e cada pato tem 2 pés, então a expressão que vai representar os pés de patos vai ser 2x. Da mesma forma, os pés de porcos. Se eu tenho 15 menos x porcos e cada porco tem 4 pés, então a expressão que representa a quantidade de pés de porcos, só de porcos, vai ser 4 que multiplica esse número aqui, essa expressão. Então nós vamos representar dessa forma: 4 vezes o 15 menos x. O que está me dizendo? Que no total, então, a soma dos pés de patos com os pés de porcos vai ser igual a 46. Então, o total de pés, 2x, que é a quantidade de pés de patos, mais o 4 que multiplica o 15 menos x, que é o total de pés de porcos, vai ser igual a 46. Esta aqui é a equação do problema. Quando eu resolver ela, eu vou encontrar o valor de x, que vai me dar a quantidade do número de patos. E aí, para obter a quantidade do número de porcos, é só fazer 15 menos o valor que eu encontrei de x. Agora, eu vou copiar essas duas informações e a equação do problema para o próximo quadro, para nós termos mais espaço, além do enunciado. Então, está aqui.
2x mais 4, que multiplica 15 menos x, igual a 46, que é o que eu quero resolver agora para encontrar o valor de x. Para poder resolver, esse 4 vai multiplicar então 15 e vai multiplicar o menos x. Então vamos lá. Nós vamos ter esta linha, 2x mais 60, 4 vezes 15 dá 60, mais com mais vai dar mais, 4 vezes x vai dar 4x, mais com menos vai dar menos, então menos 4x igual a 46. O que tem a variável fica no primeiro membro, então 2x menos 4x vão ficar aqui. O que não tem, no caso o mais 60, eu vou ter que passar para o segundo membro. Pula o sinal de igual, vai trocar o sinal do termo, então vai passar para cá menos 60. Nós vamos ter esta linha então aqui, 2x menos 4x igual a 46 menos 60. Agora nós vamos resolver. No primeiro membro, 2 menos 4 vai dar menos 2, então menos 2x. No segundo membro, nós temos 46 menos 60, vai dar menos 14. Agora nós temos o número na frente da variável negativo. Para tirar esse sinal de menos, nós multiplicamos a equação por menos 1, os dois membros. Isso faz trocar o sinal dos dois membros, de todos os termos dos dois membros. Então aqui vai ficar positivo e aqui positivo também. Então nós vamos ter 2x igual a 14. Quero deixar o x isolado. Tenho 2 multiplicando. Vai passar para o segundo membro com a operação contrária. Então vai dividir o 14. 14 divididos por 2. Isto vai me dar o valor de x. Então o x vai ser igual a 7. O que é esse 7? Pela escolha que eu fiz aqui, o 7, que é o valor de x, vai me dar o número de patos. Então, eu já descobri que temos 7 patos nessa fazenda. Para descobrir o número de porcos, então é só pegar a expressão 15 menos x, que está representando a quantidade de porcos nesse problema. Então, 15 menos x, que agora já sei, vale 7. Resolvendo essa conta vai dar 8. Então, nós temos 8 porcos. Realmente, se vocês fizerem a conta, a soma 7 com 8, vocês vão ter 15. Então, vão ter 15 cabeças. E se vocês multiplicarem a quantidade de patos por 2, vocês vão ter a quantidade de pés de patos. Se vocês multiplicarem 8, que é a quantidade de porcos, por 4, vocês vão ter a quantidade de pés de porcos. Se vocês somarem os resultados, vocês vão chegar a 46. Então, realmente, esses números satisfazem as condições do problema, e então a resposta vai ser: o fazendeiro possui 7 patos e 8 porcos. Pessoal, aqui nós vimos 11 problemas que envolvem a resolução de equação do primeiro grau para podermos encontrar a resposta. Não são os únicos problemas, os únicos tipos de problemas. Vocês podem encontrar outros nos livros didáticos ou até mesmo na internet. E matemática se estuda praticando, através então, dos exercícios que são feitos na sala de aula e nas tarefas para casa que são mandados pelo seu professor ou pela sua professora de matemática. Então tenham sempre esses exercícios corrigidos no seu caderno de matemática e refaçam esses exercícios para vocês estudarem a matemática, porque é assim que a gente estuda a matemática, é praticando. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda. Muito obrigado e até a próxima.